Boa tarde, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Do Grupo Rocha Eterna. Nós estamos aqui em momentos tão difíceis, né? Acho que em todo o tempo de pandemia, esse foi um dos momentos mais difíceis que nós estamos passando, né? A gente já está esgotado de ficar isolado, já estamos de saco cheio, né? De usar máscara, de ficar usando álcool gel, e a nossa paciência tem se diminuído, né? Tem diminuído, e nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que o Senhor mude a nossa realidade. E hoje eu queria falar sobre a oração, porque para mim é muito importante. Nós nos dedicamos à oração quando nós estamos assim, já esgotados e de saco cheio, né? Bom, na Bíblia tem o texto de Mateus 7, de 7 a 11, ele fala assim: peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. Se vocês, que têm o coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, certamente lhe dará coisas boas àqueles que lhe pedir. Então aqui Deus está falando, não comparando o Pai celestial com o Pai terreno. Ele sabe que nós temos muitas dificuldades em cumprirmos os nossos papéis como pais, como mães, né? Mas ele está aqui fazendo um contraste de quanto mais o Pai daqui da terra, que são maus, são imperfeitos, nós somos de uma natureza pecaminosa, nós somos incompletos, nós somos corrompíveis, né? A gente consegue dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu, que tanto nos amou, né? Ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, ele deu o seu Filho, e ele deu o que ele tinha de melhor, Jesus. Então, se Deus não poupou nem o seu Filho, como está lá em Romanos 8,32, visto que ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará, e de graça, todas as coisas? Então, olha o valor que nós temos diante de Deus, o quão preciosos nós somos diante de Deus. Nós temos uma importância, um valor para o Senhor. E Ele estabeleceu um padrão para quando a gente orar, a gente pedir, a gente insistir ao Senhor, que Ele possa nos atender. E esse padrão é que nós precisamos pedir, ou seja, nós precisamos de orar, falar ao Senhor, dedicar minutos de oração para falarmos com o Senhor, pedirmos ao Senhor o que nós desejamos. Na Bíblia, lá em Lucas 18, tem uma historinha, né, que é muito intrigante, né? Ele fala assim: que havia um juiz, um homem muito mau, um homem que não temia ao Senhor, e tinha uma viúva que todos os dias, frequentemente, ela ia lá e suplicava por justiça para esse juiz. E o juiz fez pouco caso por um tempo, né? Ele não atendeu ela por um tempo, ficou ali enrolando. Mas um dia, finalmente, ele fala: vou fazer justiça, pois ela já está me cansando, né, com essas suas queixas constantes. Então, ele fala da persistência aqui da nossa petição. Quando nós oramos, a gente precisa de persistência. Se um juiz iníquo
Mais uma vez o Senhor traz aqui um contraste, não uma comparação. Mas ele fala assim, se um juiz que não é puro, que não é um homem bom, que é iníquo, né? Ele atende aquela mulher pela persistência dela, quanto mais a Deus, que é justo, é o justo juiz, é o dono de todas as coisas, né? Então, se o ímpio cede à insistência, Deus também pode ceder à nossa insistência quando levamos as nossas petições a Deus em oração. Então, nós percebemos que nós temos uma parte muito importante, tanto no que está acontecendo agora, na saúde dos nossos irmãos, na nossa própria saúde, na salvação das pessoas que nós conhecemos, nossos parentes, nossos amigos. Nós temos uma parte muito importante que é nossa responsabilidade, que é o que a gente falou lá no texto. É pedir, é buscar e é bater. Quando a gente pede, ele dá. Quando a gente busca, a gente acha. E quando a gente bate, Deus abre a porta. A parte de Deus ele faz, mas cabe a nós termos a responsabilidade de ir a Deus por intermédio de oração. Lá em Mateus 6, 7 fala assim: não fiquem recitando a mesma oração como os pagãos fazem, porque eles pensam que as orações repetidas é que são eficientes. Então nós já sabemos que não precisamos pedir a mesma coisa, fazer aquela oração repetitiva, com falas vãs. E aqui ele não está falando de persistência diferente. Aqui ele está falando da oração da boca para fora, que a gente às vezes ora e fala: Senhor, abençoa fulana, Senhor, abençoa fulana, Senhor, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. São vãs repetições, porque nós não estamos com a intenção, a gente não está pedindo com aquele coração contrito e quebrantado, como nós falamos daquela outra vez. Nós precisamos buscar insistentemente, persistentemente, e não com vãs repetições, porque Deus não atende palavras jogadas ao vento, palavras vãs que a gente fica ali orando, só que na verdade nosso coração não está contrito e entregue a essa oração. No versículo 8 ele fala assim: o Pai, ele já sabe o que nós pedimos. Ele fala assim: não sejam iguais a eles, esses pagãos. Lembre-se, o seu pai sabe exatamente o que você precisa, até mesmo antes que vocês peçam a ele. Então, aqui confirma mais uma vez que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos a responsabilidade de pedir ao Senhor. Então, assim, o nosso pai, ele já sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. E ele vai ouvir a nossa parte, a nossa ação. A gente precisa se mover em direção a Deus, cumprindo a nossa parte, e o Senhor vai fazer a parte dele. Então, não tem que ter um mérito. Não tem a ver com merecimento. Aquela pessoa ora e merece, Deus dá. Não. Às vezes é a forma como nós estamos pedindo. Deus, ele dá a graça a tudo, né? O ato de pedir não foi eliminado, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Às vezes a gente percebe um irmão, outra pessoa, parece mais próspera, parece que tudo que a pessoa faz dá certo, tudo que ela pede, ela recebe, né? Mas nós precisamos realmente nos jogar, nos quebrantar diante do Senhor e pedirmos e fazermos orações que sejam relevantes para Deus, que Ele possa entender que o nosso desejo, a nossa ação, ela está sendo feita. Lá em Tiago 4,2 ele fala assim: vocês querem o que não possuem, a tal ponto de matarem para conseguir. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto, começam a lutar e tomar aquelas coisas. Contudo, a razão pela qual que vocês não têm o que vocês desejam é que vocês não pedem a Deus.
Então é muito importante para Deus que a gente peça a Ele o que a gente deseja. E Deus, Ele não responde diferente do que a gente necessita. Ele responde de acordo com a nossa fé. Ele já sabe que a gente necessita. A gente viu lá atrás que Ele está disposto a nos dar. Se um pai terreno dá alguma coisa ao filho, dar bons presentes, se um juiz iníquo consegue atender a insistência de uma pessoa que pede, o Senhor, Ele faz muito mais. Então Ele sabe que a gente necessita. Ele diz, né, que Ele já conhece as nossas necessidades muito antes da gente falar. Mas Ele quer a nossa parte. E a nossa parte é ir a Deus pedindo, revelando, falando com Ele, levando a Ele, mas Ele responde não às nossas necessidades, mas à nossa fé. E aí a gente volta para alguns estudos que a gente fez lá atrás da nossa crença. O que é a fé? É acreditar, é crer. Nós precisamos viver pela fé. Lá em Romanos 5:2 fala que o justo viverá pela fé, né? Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou num lugar mais alto, privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça para a qual agora estamos firmes e nos alegramos da esperança de participar da glória de Deus. Olha que palavra! Nós participamos da glória de Deus. Ele nos elevou para lugares mais altos. Nós somos salvos. E nós temos que acreditar nisso. Nós precisamos ter fé. A fé, ela nos salva. A salvação vem pela fé. O Senhor faz todo o processo. É um dom de Deus, né? Ele nos dá a salvação. Mas Ele fala que a gente precisa ter fé. Lá em Tiago fala para a gente orar pedindo sabedoria. Essa que Deus dá. Então, a gente tem que aprender a formular as nossas petições ao Senhor. Expressar a nossa fé. Expressar do que Deus já deseja para nós. Deus é bondoso. O que Deus já deseja para nós é que a nossa vida seja uma vida cheia de bênçãos, das suas promessas. Mas nós precisamos expressar a nossa fé através da oração. Quando a gente faz a oração acreditando que o Senhor, Ele nos convidou a participar da sua glória, Ele nos colocou a lugares mais altos, por conta da nossa salvação, a sua bondade é maravilhosa, é grande, e Ele pode nos dar, pode nos conceder esses desejos do nosso coração, a cura que a gente tanto precisa, a vacina que a gente tanto necessita. E a lei por trás da oração é que Deus, ele já tinha dado autoridade ao homem. Quando Ele cria a terra, Ele cria o homem e dá a ele a autoridade para dominar a terra. O homem é o selo, é a coroa da criação de Deus. E quando o homem peca lá no Jardim do Éden, ele entrega essa autoridade ao diabo. Mas Deus manda Jesus para resgatar essa autoridade. Ele traz de volta para a mão do homem. E essa conexão entre o céu e a terra, ela é feita pela oração. Né? Lá em Salmos 115:16 diz: porque os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra confiou ao homem. Então nós temos uma jurisdição sobre essa terra. Nós estamos aqui para administrar. E nós administramos através da nossa conexão com Deus, através da oração. Ele nos deu autoridade para orarmos, para pedirmos. E o Senhor se revela a nós, entregando a sua bondade, através da expressão da nossa fé quando nós oramos. Lá em Lucas 4:6, na tentação de Jesus, o diabo ele fala para Deus assim:
eu darei a você os magníficos reinos e a sua glória, porque eles me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. E aí Jesus ele poderia cair nessa cilada de Satanás, nessa tentação de Satanás, porque até então ele não tinha morrido na cruz, né? E realmente a autoridade da terra estava entregue ao diabo. E Jesus ele fala, diabo, eu não vou me sujeitar. Eu já sei o fim dessa história. Eu conheço esse fim da história. E nós vamos resgatar essa autoridade de volta. Então eu não preciso resgatar a minha autoridade me dobrando e servindo ao diabo, né? Então, quando a gente perceber que a nossa autoridade ela está sendo usurpada, roubada, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele vem para roubar a nossa autoridade, ele vem para roubar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa saúde, a nossa tranquilidade. Então, vivemos em dias desesperadores, pessoas que não conseguem dormir. Meus irmãos, nós temos que entregar a nossa expressão de fé através da nossa oração, acreditando como Jesus acreditava que a autoridade seria dele outra vez. Mesmo que lá no Getsemane ele orou, Senhor, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que o Senhor Deus tinha todo o processo nas suas mãos e ele conhecia. Então, o nome sobre todo nome, né? Diz que a gente vai se ajoelhar e se dobrar. Toda língua vai confessar. E toda autoridade me foi dada. Jesus reconquista essa autoridade na cruz, né? Lá em Mateus 28:18 diz: a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Então, o Jesus, ele já sabia que iria morrer na cruz, ele ia resgatar essa autoridade. E ele ia fazer essa conexão da terra com os céus. E essa conexão, meus irmãos, é por meio da oração. Então, ele fala, em meu nome, com o Pai. Vocês abrem o caminho para Deus por meio da oração. Porque Deus ele vai fazer o que é bom para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir. Nós precisamos bater. E mais do que isso, nós precisamos crer. Crer na resposta. Então essa é a conexão terra e céu. Pedir e não recebeis porque pedis mal. Se houver incredulidade, não se recebe nada. A conexão com Deus, que nos ama, a petição, tem que ser feita por meio da fé. A oração não é vãs palavras tidas como os pagãos faziam. Elas precisam ser feitas insistentemente, persistentemente, mas com o coração cheio. Eu te encorajo a buscar, a crer, buscar mais de Deus em oração. O Senhor pode estar deixando de entregar as suas bondades porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Pedindo com fé, orando com fé. Então, meus irmãos, a aplicação desse estudo, dessa devocional, hoje eu nem quis falar muito sobre psicologia, nem nada, eu queria trazer uma palavra sobre a oração, sobre o poder da oração. A oração pode muito, o justo, né, que ora, ele pode muito. Na verdade, o poder não está na oração, o poder está na conexão da gente com Jesus, com Deus. E esse meio de conectar é através da oração. Então a gente tem que se lembrar toda vez, Tiago, vocês querem, mas vocês não têm porque vocês não
pedem. Vamos pedir ao Senhor, vamos buscar, vamos bater. O Senhor abre, o Senhor faz-nos encontrar. Ele responde. O foco do resultado nos leva à persistência. Então, quando a gente já sabe, a gente acredita, a gente tem fé no resultado, isso vai fazer com que a gente ore persistentemente. 30 anos, ore um ano, ore um dia inteiro, ore todos os dias, até que se cumpra, porque eu sei o resultado que eu desejo, eu sei o que eu sei o que é correto, porque eu olho para a coisa certa. Existe também o alinhamento com a Bíblia. Não adianta eu pedir qualquer coisa. O Senhor nos dá o que nós necessitamos. E quando o nosso coração está alinhado com o que o Senhor tem para nós, o Senhor se agrada, fica feliz em atender os desejos do nosso coração, como diz lá em Salmos. Então a gente deve orar até para ter o que é da vontade de Deus. Essa responsabilidade de conhecer a vontade de Deus também é minha, também é sua. E nós só conhecemos a vontade de Deus quando a gente conhece a palavra dele, quando a gente tem intimidade com ele, quando a gente se relaciona com ele. Lá em João, quando Jesus fala pela primeira vez, né, ele fala: o que vocês querem? Ele pergunta o que a gente quer. Ele pergunta isso para André e para João, os dois primeiros discípulos que ele pergunta: o que vocês querem? E eles respondem: nós queremos saber onde o Senhor mora. Naquela época, entrar na casa de alguém era muita intimidade. Eles queriam um relacionamento. Nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos entrar na casa, entrar no íntimo. Em Coríntios fala que todas as promessas estão nele, o sim e o amém. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não vai deixar de ser Deus, se ele fizer ou se ele não fizer. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nós estamos em débito. O incenso, como se fosse a oração, né? Jesus, ele compara isso, né? Que ele se agrada como um cheiro, né? Então a nossa oração, ela vem para Jesus como um cheiro. E aí nós reconhecemos a sua fonte de intervenção, reconhecemos a sua bondade, que ele tem o melhor para nós. O nosso posicionamento em fé, pelo nosso esforço, não pelo nosso esforço, mas pela dependência. Esse é o cheiro da oração que o Senhor se agrada. Quando a gente depende do Senhor, quando a gente vai e leva essa dependência, essa confiança, essa fé. A oração, ela não vai mudar Deus, porque Deus é bom antes mesmo da gente orar. Deus é Deus antes mesmo da gente orar. Mas a oração é a forma como Ele pode nos abençoar. Então Ele não vai mudar Deus, mas vai mudar o nosso destino. A forma como nós vivemos aqui. Nós podemos viver de uma forma mais prazerosa, mais cheia de bênçãos, mais próximas de Jesus. Quando nós confiamos, quando nós estamos alinhados com Deus, com o nosso coração próximo da vontade de Deus. Nós conhecemos Ele, sabemos quem Ele é, nós sabemos o que nós pedimos, e Deus dá o que a gente necessita. A oração, ela muda o nosso coração. Como eu estava falando, não muda Deus.
Deus, Ele quer nos abençoar, Ele é bondoso, Ele quer dar, mas Ele muda o nosso coração, porque nos coloca num lugar de dependência e de fé ativa. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós praticamos a oração, é aonde a gente entra nesse lugar de dependência e de fé. Então, nós devemos orar porque ela nos leva à fonte, a quem pode intervir. Quem pode intervir nesse mundo? Quem pode intervir na saúde das pessoas? Quem é que pode curar? É o Senhor. Então, o poder não é da oração, mas da conexão de quem é que está orando com Deus. Precisamos aprender, meus irmãos, a orar. Precisamos, porque Jesus, lá em Lucas 5,16, Jesus, porém, muitas vezes se afastava para lugares desertos para orar. Nós precisamos buscar um lugar silencioso. Nós precisamos separar um tempo nesse lugar silencioso. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. E nós precisamos ouvir ao Senhor. Às vezes ficando quieto, às vezes ficando atentos às palavras de conhecimento que nos são lançadas. A oração é conhecer mais a Deus. E é uma arte, porque depende de muito empenho. E nós precisamos gastar tempo orando. Lá em Mateus 6,9, onde tem a oração do Pai Nosso, ela começa assim: orem dessa maneira. Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a orar e como Jesus nos ensinou. Quando eu penso nessa primeira fase da oração, de como Jesus pede para que nós oremos, eu imagino que o nosso Pai do céu, santificado, ele é santo, ele é completamente santo. Ele é pleno em santidade. Então nada do que eu fizer vai fazer com que Deus seja mais ou menos santo. Mas aqui eu acho que ele está dizendo assim: tudo que eu fizer hoje, agora, orando, nesse momento, que revele o quão santo é. E aí depois a gente pede: o teu reino, perdoando. Como que eu faço isso, né? Como que eu revelo a santidade de Deus? Perdoando, repartindo pão, fugindo das tentações, sendo livres. Então que nós possamos agir nessa direção da oração do Pai Nosso. E tudo o que nós fizermos durante o dia seja para honra e glória, para santificar o nome de Deus, para demonstrar a santidade de Deus através de mim. E aí a gente pode orar pedindo para que os nossos olhos sejam santificados. Nós consagramos a Ti, Deus, os nossos olhos. O que eu veja, por onde eu olhe, seja visto o que o Senhor veja. A gente quer ver o que a gente quer ver, né? E o que Deus quer? Você enxergue na situação que você está vivendo, a fala do seu vizinho. Você precisa ver quando você encontra alguém. Os seus ouvidos ouçam e, Senhor, você ouça. Senhor, o que vem ao meu? O que as pessoas estão dizendo para mim? Será que eu consigo ouvir e dar foco no que o Senhor quer que eu ouça? A minha boca tem dito. Senhor, eu consagro a minha boca, para que a minha boca demonstre sua santidade. Fale as suas palavras. A minha mente, meus neurônios, os meus pensamentos sejam para a sua glória.
eu consiga, Deus, ter a mente Cristo. Que os meus pés vá aonde o Senhor deseja que esteja. E que as minhas mãos, o meu trabalho, seja adoração, seja para demonstrar a sua santidade. Quando a gente levantar da cama, meus irmãos, todos os dias, essa seja a nossa primeira oração. Santificar a Deus no nosso dia, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que diz, com o que a gente pensa, com onde a gente vai e pelo. A santidade, ela não é para ser salvo, porque nós já fomos por Jesus. Mas a santidade é para ser salvo. E quando eu sou salvo, eu estou demonstrando a santidade de Deus. Eu estou dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja através da minha vida, eu demonstro a santidade de Deus. Então essa é a nossa missão, levar e revelar Jesus aonde quer que eu esteja, ou fazendo o que quer que eu faça. Meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem da oração. Nós estamos com várias pessoas enfermas, com várias pessoas passando por dificuldades, e que nós podemos fazer efetivamente algo por alguém. Deveria ser a primeira coisa por alguém. Orar, como nós fizemos quinta passada, intercedendo todos os enfermos deste grupo. E que você possa orar pedindo, mas principalmente crendo, expressando a sua fé. O Senhor é bondoso. Sua vontade é nos abençoar, como Ele tem dito. Se o Pai aqui da terra nos abençoa, quanto mais Deus. A vontade do Senhor é nos abençoar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que Deus os abençoe. Deus toque ao coração de vocês. Que vocês meditem na oração. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode. E possamos nos lembrar que a nossa fé, ela é maior quando nós direcionamos ao Senhor e vivemos na dependência dEle. Amém.